Mas muito bom da gente estar aí junto. Vamos começar então já aí. Alex, conta aí pro pessoal, conta aí pra galera que não te conhece. Qual é a sua profissão, então? Qual que é a sua área de atuação? O que que você faz? Então vamos lá, né? Eu, na verdade, Michele, eu trabalhava em um banco, né? Um banco privado. E depois que eu me formei, eu continuei trabalhando no banco e consegui fazer alguns atendimentos. Mas En- depois, né? Então, Eu enquanto você fez faculdade de psicologia, você trabalhava num banco, muito provavelmente até para custear os seus estudos, né? aí eu comecei, né? A minha vida, minha carreira foi assim. Então, depois que eu me formei, não fiz muitos atendimentos assim, né? Mas eu procurei sempre estudar. E dentro disso eu fui pesquisando, né? Aquilo que a gente fala, às vezes a gente vai no mais barato, mas o mais barato não dá todo aquele suporte, e aí você fica, o que que eu vou fazer com mais um diploma que não vai servir para nada, né? Mas eu fui agregando conhecimento, né? Além de psicologia, né? Eu me formei em pedagogia, eu fiz letras em inglês, e fiz outros cursos de extensão, de pós-graduação, e aí eu vim conhecer o IAC, né? Aí conheci o IAC e fiquei por aqui, aqui do Ficou IAC. morando aqui, como diz a Luciane, uma aluna minha, eu moro por aqui. E você sempre quis atuar com crianças com autismo ou não? Como que isso foi parar na sua vida? E foi por causa da faculdade? Alguém da sua Na, família? Como é que você foi parar nisso? quando saí da faculdade, né? Antes, na verdade, na faculdade, eu tinha um professor, tô até com o livro dele aqui, ó. Não sei se você já ouviu falar, ó, É, acompanhamento, não. ele é do Kleber Ética. Barreto. Ética e Ah, técnica no acompanhamento terapêutico. ai, que legal. Então, ele foi meu professor na faculdade e, ó, tem até a assinatura dele aqui. Ah, que Aí, legal. e aí eu fiz acompanhamento terapêutico em uma ONG, mas não tinha nada a ver com autismo, né? E daí eu fui vendo como era essa prática. Então, às vezes, com acompanhamento, eu acompanhava. Teve até uma época que estava tendo muita. Não era impeachment, não sei, algum movimento no Brasil, na Paulista, que eu estava em São Paulo, né? Que sou de São Paulo. E aí eu levava ele para ele conhecer, e aí depois levava ele de volta para o abrigo, mas não tinha nada a ver com autismo. E aí, depois disso, eu falei, gente, eu quero, é isso que eu quero, né? Eu quero fazer isso. Só que não era nada relacionado à análise do comportamento, era sempre algo relacionado à psicanálise e outras linhas Uhum. teóricas. Até que, atendendo crianças, eu percebi que eu tinha um jeito que eu poderia investir em mim. Falei assim, não, eu vou investir em mim para ajudar as pessoas. E aí, assim, mesmo trabalhando no banco, tentei conciliar, né? Falei, não posso agora me jogar assim. Aí fiquei um pouquinho resistente. Mas eu saí porque a procura é muito grande, né? A cidade que eu moro, que é Mogi das Cruzes, é uma cidade que precisa bastante de profissional, tem profissional muito escasso. Tem profissional que se forma, mas ainda vai começar a procurar a formação. E aí eu comecei a atender. Aí no meio da pandemia eu tive alguns pacientes que acabaram desistindo, mas eu fiquei no home care e aí surgiu o home care na minha vida, né? Que aí Hum. o home care surgiu em meio à pandemia. E eu não ia para o home care, né? Eu atendia na clínica e fui para o home care com esse desafio, né? E tinha aquelas coisas, né, que a gente fala, ah, família participa, família não participa na sessão, família sozinho. Só que o jeito do que eu aprendi a análise do comportamento com EAC foi integrar a família Uhum. participar, Faz né? A parte, né, do importância da tratamento, né? fazer parte. Então eu comecei a atender e trabalhar junto com a família. E foi dando super certo. E aí tudo que eu aprendi aqui no IAC foi demais para minha vida. Hoje eu estou colhendo bons frutos por ter escolhido um lugar certo. Porque assim, eu tive outras opções. Eu Aham, com pulei para outra. certeza. Eu não Tem, vou. tem muitas, né? Eu tive várias opções. Eu não vou dizer que eu não estudo em outras, né? Além do IAC, eu tenho Uhum, cursos que eu faço uhum, paralelos, né? Que eu uhum. mas para ajudar algumas pessoas que, aonde eu trabalho, eu já vou explicar como é.
Então, para ter isso, eu tive que ter um conhecimento daqui, um conhecimento dali, e eu juntei tudo e deu super certo, graças a Deus, estamos aí. E eu acho assim que é super importante também, Alex, a gente fazer cursos assim com outras pessoas, sabe? Até para a gente poder ver o que faz sentido para a gente, aquela pessoa que bate mais com o que a gente pensa, com o que a gente acredita. Eu acho assim, sabe, super importante a gente passar por alguns caminhos, porque se a gente não passar, a gente também não vai saber. A gente só vai saber aquilo que talvez um colega contou pra gente. Da boca vira aquela coisa assim, da boca das outras pessoas, né? Então, quando a gente vive aquilo, a gente pode ter as nossas próprias opiniões. Nossa, olha, eu fiz isso, eu achei que não deu certo, ou eu achei que deu certo, por isso, por isso, por isso. Então, assim, eu acho super importante. Então, as pessoas, principalmente no treinamento do VibMap, é muito engraçado, porque quando eu comecei lá em 2017, muitas pessoas tinham muito preconceito por ser online. E desde o início sempre foi online, sempre foi meu esquema de trabalho, sempre foi o que eu acreditei e tudo. Muito antes de pandemia, né? Onde a gente foi obrigado aí a estar com o ensino à distância, a gente não teve outra opção. Mas, para mim, desde 2017, sempre foi a minha principal opção. E aí a gente começou esse trabalho e algumas pessoas iam, faziam cursos presenciais, faziam outros treinamentos. E aí as pessoas iam e depois não tinha jeito, elas voltavam para mim porque elas viam que elas não tinham aprendido, não tinha dado tempo de aprender, ela não tinha compreendido conceitos. Muitas vezes eram conceitos mais complexos, que ela precisava de um maior tempo para digerir todos aqueles conceitos. Então, assim, é sempre muito bom a gente também ter outras experiências, até para a gente poder ter parâmetro e fazer as nossas escolhas, onde que a gente, assim, quer fincar o nosso pé em termos de formações. Então, você hoje está na pós-graduação. Conta pra Terminando gente aí, aí. Tá finalzinho, terminando, tá no final da terminando pós-graduação em análise do aqui no IAC. comportamento. Perfeito. É, antes de fazer a pós, eu fiz o VibMap, né? Então, com o VibMap, eu vi a necessidade de fazer a pós-graduação, e aí eu fiz a pós-graduação também, né? Fiz, na verdade, tenho todos os cursos do IAC, né? Então, eu participei, Seu endereço fui para atual. todos. Mas assim, não comprei todos os cursos de uma vez, né? Primeiro eu fui no Uhum, VibMap para me ajudar nas avaliações, e é aquilo, né? Às vezes a gente vai para outros lugares e não consegue ter como rever aquele conteúdo e estudar novamente. E eu gosto disso, né? Os psicólogos que eu trabalho, eu não deixo isso só para psicólogo, né? Eu gosto que a equipe que eu tenho, que a equipe, todo mundo participe, né? Que a Fono faça uma parte do VibMap, na sim, aplicação todo mundo participe, e a gente tira a dúvida junto, a gente vai aprendendo. Todo mundo vai se ajudando e eu gosto de trabalhar assim. Então, às vezes, é claro, não vou dizer assim, nossa, ele sabe o VibMap sozinho. Não, a gente sempre tem que rever. E é sim, muito legal quando a gente senta com o outro e o outro faz a mesma leitura e você fala assim, ah, olha, é isso aqui. Então, eu gosto bastante de... E sempre que a gente vai fazendo, sim, a gente vai se aprimorando, né? Porque na reavaliação você fala, nossa, olha isso aqui. É bem sim. legal. E então conta pra gente como que é o seu trabalho hoje, como que você trabalha hoje atualmente. Então você falou pra gente já que você saiu da clínica. Como que é esse atendimento de home care, né? Da onde que ele veio? Assim, tem um provedor? Como é que é isso? Explica para as pessoas qual que é o seu formato de trabalho hoje. Aqui na minha cidade, né, eu morava em São Paulo, na capital, vim para a cidade de Mogi das Cruzes, e aí eu fui contratado para prestar serviço, né, na clínica, e aí depois fui para o home care. Depois a demanda, né, por profissional ficou um pouco maior, e aí eu acabei abrindo uma agenda um pouquinho maior depois que eu saí do banco para poder ajudar, né, os outros profissionais. Eu atendo, faço atendimento no home care, eu acompanho também na escola, tenho paciente que eu acompanho, faço todo o acompanhamento, e também tem alguns atendimentos que acontecem na clínica, porque o que acontece?
Tem profissionais que não conseguem ir até o home care e os pais precisam de uma equipe. Então precisa de fono, de uma Certo. TO e geralmente o custo de deslocamento é muito grande, então os pais vêm até a clínica. Só que quando Uhum. chega até a clínica, a criança muitas das vezes não quer entrar na sala, por exemplo, tem que ter Uhum. todo um trabalho, observar aquele comportamento, né? E também percebi que aí não era só com as crianças, precisava também preparar os pais, porque eles ficam mais apreensivos do que tudo ali vendo o Sim, filho ter que entrar na na sala de espera, né? sala. Chorando. Então eu trabalho assim. Hoje eu tenho uma equipe, a gente chama de coordenação, mas não é bem uma coordenação assim, né? Mas é mais um apoio, posso dizer, que é entre os pais e os profissionais, né? E aí eu fico prestando serviço à clínica. E o que que eu faço? Eu sempre faço uma reunião com os pais, pergunto como está sendo ali, faço algumas avaliações, não só do VB-MAP, vou além do VB-MAP, que eu aprendi assim, né? E além. Sim. Aham. Analisar os comportamentos, os mínimos detalhes. Exato, aí vou fazendo assim. E aí eu converso com os pais, converso com os profissionais, mas eu gosto de sempre estar presente. Então, às vezes eu vou na sessão, estou ali junto com o profissional no atendimento, na clínica, no home care, às vezes eu vou. E às vezes é bem legal, porque às vezes o profissional, não que ele não seja bom, mas ele está ali com desgastou, já falta uma coisinha assim. E aí a gente Sim. dá uma ideia e aí aquilo acontece, a criança começa a progredir, porque não são todos flores, né? A gente fala, né? Vai para frente, tem um momento que para e aí Sim. tem que saber mudar. E aí eu sempre falo, gente, eu falo para todo mundo, não é o programa que é ruim. A gente tem que Uhum. olhar a nossa forma de aplicar, porque às vezes a gente está aplicando de um jeito que a criança não está entendendo, mas é porque a gente também precisa olhar uma forma melhor daquela criança aprender. Então eu faço assim, eu trabalho hoje tanto na clínica como no home care, mas os meus casos, a grande maioria é no home care, porque eu também vou na casa dos pais, mesmo que o atendimento seja na clínica. Eu gosto de ir, porque eu gosto de ver aquele ambiente. Eu gosto de ver o que está controlado e o que não está controlado, porque na casa tem outro ambiente, é outra coisa, e na clínica tem que ter todo um manejo também, assim como na casa. É claro que no home care tem muitos, né, muitos estímulos que a gente tem que cuidar, mas dá certo, né? Eu tenho feito assim, tem dado certo. Então você tem as pessoas que atendem as crianças no home care e aí você vai ali como aquele apoio, né? Eu acho que o seu trabalho seria assim até uma integração da equipe entre todas as pessoas da equipe para que todos possam estar falando a mesma língua. E isso é fundamental esse trabalho de coordenação. Eu sempre falo isso, né? Que mesmo nas clínicas que está todo mundo trabalhando ali junto, mesmo que vamos supor não tem home care, mas é todo mundo na clínica, precisa ter um coordenador daquele caso. Mesmo que, vamos supor, são 10 casos, e aí a gente divide entre os terapeutas. Um vai ser coordenador de 3 clientes, o outro vai ser coordenador de outros 3, ou um coordenador geral. Então, no caso de vocês têm ali a opção do coordenador geral, que seria você. Mas isso é importante para quê? Até para ser aquele, de certa forma, o maior responsável pelo caso pela integração da equipe, para garantir que os objetivos de ensino são os mesmos, para fazer essa ponte entre os profissionais no dia a dia, que às vezes não dá tempo de fazer, de falar assim, olha, não, lá com a fono ele estava assim. Só que a gente percebeu que na sessão anterior estava ocorrendo, ele estava com alguns problemas de comportamento. Vê se com você também vai ser assim. Então, acaba fazendo essa ponte, né? Então, assim, isso é super legal. Então, geralmente, você faz esse trabalho. Então, você não é o que está ali no atendimento direto com a criança. Em todos os casos, não, né? Porque tenho os que eu atendo, né? Sim, que você Fico seria ali. o titular ali do caso. Isso, e tem uns que, na verdade, eu estou ali coordenando, vendo o profissional. Muitas das vezes eu acabo tendo que correr atrás do profissional, porque eu falo, ó, para essa criança aqui, o profissional X dá certo, né, para cá, para Sim, esse até o caso. perfil, né? Às vezes, assim, não é uma questão do profissional ser ruim ou ser bom. Às vezes é uma questão de perfil, de casar, de ter química ali com o caso. Tem muito isso.
Eu hoje, e assim, eu faço, né, o possível, né? Eu procuro estar sempre presente e, às vezes, por exemplo, essa semana surgiu o caso de um paciente que ele tem um comportamento de bater assim, a mão na cabeça, e aí eu falei com um profissional e vi no atendimento do profissional que ele direcionava para fazer assim, carinho, carinho. E os outros profissionais não sabiam como conter, como trabalhar com esse comportamento. Ele batia uns, eu vou ignorar. Não Como sabia a melhor. redirecionar, né? No caso, esse profissional ali, intuitivamente, ele redirecionou o comportamento e deu outra função para o comportamento. E só que os outros da equipe, é uma equipe grande, mas as outras Sim, pessoas não tiveram um contato com esse profissional que teve aí essa, esse né, manejo. esse manejo. E aí eu tive Aham. que fazer o videochamada, conversei presencialmente com alguns, falei, olha, aí eu anoto, né? Eu perguntar o que está acontecendo, como está sendo. Aí vai me contando, eu falo assim, então, para esse comportamento, funcionou assim. Você já tentou ver, observar a função, fez lá o registro para tentar, né, ver o que você pode fazer? Porque isso pode ser por conta disso. Aí eu meio que direciono. E aí a pessoa ainda não me contou, né, se vai dar certo ou não, se vai direcionar ou não. Mas com certeza eu acredito que se não fosse, se eu não estivesse para poder fazer isso, ia se levar muito tempo, porque uma pessoa está direcionando, a outra pessoa talvez esteja contendo, e E aí a fica outra aquela. ignorando. Aí a criança não sabe qual que eu respondo. Respondo assim, não respondo assim. Eu também tenho esse cuidado com a questão do treino, né? Porque eu falo assim, o treino tem que ser generalizado, mas se você está fazendo um treino com a criança X, vamos esperar ela estar ali atingir um critério, e aí depois a gente tenta, né, generalizar para o outro, para outras pessoas da equipe, para ver se esse comportamento está generalizado. Ou não, senão, se você iniciar com um treino aqui X, o outro vai fazer Y, o outro vai fazer Z, a criança vai se comportar X aqui, Y, e aí não vai entender nada, porque a criança vai ficar até confusa. Então eu gosto Exatamente. de sempre direcionar as coisas assim. Imagina isso na comunicação, né? Para poder ensinar comportamentos de comunicação e reforçar a comunicação da criança. Se não tiver todo mundo muito alinhadinho, vai atrasar o processo. Então, assim, se você é meio que a cola que liga todo mundo e que vai fazendo as conexões ali para o melhor desempenho ali do caso e daquela criança. Perfeito. Então a gente entendeu. E aí você falou assim que você tem pacientes que também você vai na escola. E aí você vai para fazer observação, geralmente são clientes que já são da clínica, e aí você vai para fazer a observação no ambiente escolar, que faz parte também do nosso processo de avaliação, que a gente tanto fala que é importante fazer, né? Sim, na escola, a escola que eu frequento, ela teve uma abertura muito boa, né? Então, cheguei, conversei com o diretor, a responsável. E aí o que a gente observa, às vezes, muitas vezes na sala é só porque a criança ela extrata um especial, é um especial que a criança fica lá no fundão da sala, sem qualquer contato, um monte de distrator, até olhar ali já se perdeu. Então eu meio que fico, olha, não, aqui esse lugar aqui, ó, tem muito distrator e aí procuro manejar. Adaptação de material, às vezes eu tento a fazer essa adaptação, mas a escola, né, traz um material adaptado que muitas das vezes não é o real para aquela criança, né, Não é como o se não ideal, tiver, né? não é, e às vezes eu olho assim, eu falo, vamos tentar mudar, fazer algo diferente. Não dá para fazer sempre, porque às vezes eu tenho que conversar com o professor, né, e falar, professor, talvez se mudar aqui dê certo, Mas você dá né? esse feedback para eles, né? Você Sim, meio que dá o caminho. Assim, você não consegue sentar e fazer pessoalmente, mas você consegue dar o caminho das pedras para o professor a cada visita que você faz lá, esperando ali que ele faça, né? Porque a gente fala, né? São modelos, né, de atendimento. Pode ser que tenham casos que você tem alguém na equipe para fazer isso, e essa pode ser a contratação de um serviço a mais
para você prestar. Outros casos que não. E aí mas a gente tem que fazer o nosso papel de orientar a escola e orientar os profissionais para que eles, olha, o caminho é esse, o caminho é aquele, não vai por essa via que não vai dar muito certo. Até porque vocês têm muita vivência com cada uma daquelas crianças, então vocês conhecem muito bem elas, né? E às vezes até muito mais que o professor, que às vezes assim, também é início de ano, tem troca de professor, todas essas variáveis. Sim, e na equipe que eu coordeno, por exemplo, eu costumo pedir para que o psicólogo que faça o atendimento em casa ou na clínica, se ele tiver a oportunidade dele ir para campo, dele ir lá para a escola. Porque ele já vai estar pareado com a criança e aí vai ser mais fácil de responder, mas às vezes não dá, e aí tem que começar do zero o processo, né? Mas eu sempre oriento para essa parte, né? Teve um caso, por exemplo, que a criança não sabia se a criança era canhoto ou destro, por exemplo. E a criança odiava pintar. Mas quando você olhava o material, era só pintura, né? A criança, né, 8 anos, só tinha pintura e ainda não se tinha definido se ela ia usar a mão direita ou a mão esquerda. E aí, fazendo ali o atendimento no home care, descobrimos que a criança é canhota, né? E a criança começou a... E aí, percebendo os gostos da criança, a criança ela gosta de escrever. Então, não adianta fazer uma Caraca! atividade com ele que ele não vai ter que escrever. Não. Se você falar, olha, o que é isso aqui? Ah, isso aqui é uma bola. Ele tem que escrever a palavra bola e vai soletrando. Ele prefere O, escrever do que desenhar, por prefere. exemplo, do que pintar. Que loucura, gente. E Assim, aí vai, aí tudo isso, né? E aí talvez na escola, por exemplo, tô dizendo, não tô ocupando a escola, né? Mas sim, mas assim, subestimavam a capacidade dele, ficava com uma capacidade super subestimada, e a subestimação da capacidade da criança também gera a comportamentos problema, ele ficar entediado, ele engajar tanto em problemas de comportamento quanto em estereotipias. Por quê? Porque não estavam aproveitando todo o potencial que esse menino tem. E até mesmo porque muitas pessoas partem do pressuposto dos mitos, né? De que as crianças com autismo não escrevem, não gostam de escrever, ou não têm capacidade. É o que eu sempre falo. Nossa, nunca comece uma frase com toda criança autista, né, faz X, Y, Z, porque já está errado. Não, você não tem que olhar para o autismo, você tem que olhar pro João, pro Pedro, pro José. E assim, super novo, assim, gente, é maravilhoso a capacidade que essa criança tem. Ela gostar de escrever, ai, gente, que delícia de trabalhar. sempre, qualquer atividade que faz, eu sempre tenho um quadro branco, aí eu direciono para ele escrever e faz essas atividades assim. Então, eu sempre, as atividades vêm, eu tento adaptar, mas eu sempre coloco um quadro. Até mesmo se eu estiver fazendo outra atividade, por exemplo, com ele, e que ele está muito irritado por fazer aquela atividade, eu mudo e coloco um pouco no quadro. Já muda, a atividade fica melhor e ele adora, né? Ele vai lá e fica feliz. Mas é claro que às vezes, por exemplo, ele tem um comportamento de correr e voltar. Só que Sim. isso está diminuindo, né? Mas mesmo assim ele tem. Mas eu vou mudando, eu vou variando. Às vezes eu falo, vamos comemorar. Eu não fico só no muito bem, eu vou mudando. É uhul, Uhum, muito bem, ou então yes, a gente vai mudando. uhum, Porque toca senão ele, aqui. senão ele Ele fica mesmo só. cansa. E aí eu vou mudando, vou fazendo assim, né? Mas essa questão da interação com as outras crianças é super importante. Hoje eu estava na clínica, as crianças estavam se interagindo ali, brincando juntas no parquinho, e uma criança que não tinha uma comunicação ainda, né? Uma conversação boa. Apesar de não ter ainda, mas foi muito engraçado. Uma não tinha um contato visual tão boa com essa, mas ele teve que baixar e falar, agora é minha vez, é meu. Porque ele Tipo queria assim, que. peraí, você vai ter que me ouvir, né? Então, como é que eu vou fazer para você prestar atenção em mim? Ele teve que ter um custo de É, resposta maior. e aí toda a interação. E tinha um pais ali ó, olhando, falaram assim, nossa, que legal, né? Eles estão interagindo. Porque falam, né? Criança autista, cada um vai brincar para um lado, que é isso que falam, né? Não Sim, é brincam o junta, mito. não.
Mas não, estão Aham. brincando e é super legal, né? Eu gosto muito. Essa parte de estar na clínica vendo essa socialização, eu gosto, porque se às vezes você tranca só na salinha e aí fica lá fazendo seus treinos, você perde outras coisas. E eu acho que tudo é importante. Tem que fazer na salinha, tem que fazer ali, e a criança vai aprendendo, né, com as outras. É super importante. E é por isso que a gente tem essa preocupação, né? Porque quando a gente fala de terapia intensiva, as pessoas acham que a criança o dia inteiro na sala de consultório, né? Então essa criança não vai viver no mundo. E a gente precisa entender que essa criança ela vai viver no mundo, ela vai no supermercado, ela vai numa festinha infantil, ela vai para a escola. Então assim, se a gente não colocar a criança, expor ela nesses ambientes, vai ficar muito complicado até para facilitar a generalização dessas habilidades que são ensinadas em consultório. Por isso que não tem como fazer uma intervenção de qualidade se a gente não treinar pais. Porque são eles que geralmente vão estar nesses espaços, né? As famílias que, por exemplo, têm o hábito de ir na igreja toda semana, as festinhas, a casa da avó, enfim, os locais que as pessoas, cada um dentro da sua realidade, cada um com seus costumes que as pessoas frequentam. Então, se a gente não treinar os pais para estarem prontos para conseguir levar seu filho num restaurante, num supermercado, essas famílias também vão ficando extremamente enclausuradas, né? Elas não podem ir para lugar nenhum. Então, a gente precisa investir mais nos profissionais que fazem esse trabalho, esse treino, fora do consultório, fora da clínica. E eu acho assim que o home care, ele te possibilita esse estar mais próximo da realidade da família. Estar mais próximo até de entender como que é a dinâmica. Sei lá, deve acontecer, por exemplo, vocês estão lá, chega alguém, às vezes chega o avô, chega a avó, chega uma tia, chega uma vizinha. Então, assim, uma série de situações que acontecem no ambiente de casa, que pode ser assim, você pode pensar assim, acaba atrapalhando, são muitos distratores, sim, tem esse lado. Mas até a criança aprender, ensinar essa criança tendo um ambiente distrator é importante. Porque Isso na escola aconteceu. não vai ser tudo lindo. Isso já aconteceu comigo, né? Eu estava na casa de um paciente e chegou pessoas para comemorar, fazer alguma uma festinha ali, né? E aí, o que aconteceu? Todo mundo estava direcionando a atenção para os amigos e ele ficou ali sem ter aquela atenção totalmente para ele. Então, ele começou meio que jogar as coisas no chão, e aí uma atitude do pai foi: não, vou fazer a repreensão dele aqui agora. Não sei. Aí eu, aí eu tive que falar, falei assim: olha, você não adianta começar agora esse processo. Porque se você começar agora, tem outros distratores, o ambiente não está controlado. Se você não controlar todas essas variáveis que você tem aqui, de nada vai adiantar você querer fazer agora. Agora é uma chance para você observar, ver como ele vai se comportar com essa agitação. Depois você vai ver, vai poder, em algum outro momento, trabalhar essa questão. Porque ele ficou super agitado com muita gente, e aí muita comida, muito cheiro. E aí não adiantou, né? E aí, se eu não tivesse lá, talvez isso deveria ter acontecido, já deve ter acontecido, vem acontecendo em outras coisas, mas eu pude presenciar. Então, eu até falei, para você entrar na guerra, você tem que estar bem, porque você Preparado, né? tem que se preparar. Porque se for para você entrar na guerra e ceder, aí eu sempre falo, vai multiplicar por mais 10, que aí você vai ter que aguentar mais um pouquinho, vai ficar um processo muito demorado. Então eu falo, é melhor não fazer, só observar, tentar conter ali, e depois você já ir observar, né? Anotou ali, ó, vi isso, percebi Sim. aquilo e Quais são os tentar. gatilhos? Quais são as funções do comportamento? E assim, provavelmente ele não ia aguentar também a pressão social de ter outras pessoas olhando, Olhando. de várias pessoas dando palpite, pode acontecer. Então, assim, não era o momento, o local apropriado para poder fazer aquilo, assim, não era a hora, né? Então, assim, até
pode ter momentos, né, numa mesma situação no futuro que ele vai estar mais preparado para lidar com isso. Mas até com vocês profissionais tendo mais dados para entender esses comportamentos, para daí poder orientar e ele se preparar do ponto de vista técnico, do ponto de vista emocional, para comprar realmente aquela briga ali, né? E saber como agir, o que fazer. E faz toda a diferença quando a gente está no ambiente olhando, não é? Do que alguém contar pra gente. Só se for alguém muito bom para contar, assim, detalhes. Mas eu tenho casos, porque às vezes as pessoas me tornam como louco, né? Mas eu gosto de criar as situações. Então, por exemplo, a criança tem costume de sair correndo em shopping, vamos ao shopping. Vamos ao Sim, shopping levar essa criança. E aí teve uma vez que a criança saiu correndo dentro do shopping. Correu, entrou até dentro dos provadores, e eu estava ali, brincando, tentando direcionar. Porque o que acontece? Ele sempre quer correr e os pais sempre vão atrás. Então, percebi ali, aí, olha, tem que ir controlando aqui, porque ele já toma essa atitude. Hoje, por exemplo, ele teve esse mesmo comportamento em um ambiente novo. Ele foi fazer atendimento na clínica e correu, né? Então, até falei para a mãe, não, vamos esperar ele fazer a corridinha dele e voltar. E ele voltou, não precisou correr. Então, estava num ambiente essa tranquilo, né? Que não ia ter nenhuma questão de segurança envolvida. E aí eu gosto sempre de fazer isso. Às vezes a gente sai, né, vai em algum lugar e eu observo ali. Não vou dizer que é sempre que eu estou ali disponível, né? Sim, Mas claro. sempre que eu posso, eu gosto de estar participando dessas coisas, ver o brincar, brinco também, pego os milhos, essas coisas. Eu gosto disso, né? Você tem uma preferência de atendimento em clínica versus home care? Não. Você não Para mim, consegue se definir, você gosta dos dois, né? eu gosto dos dois. Eu gosto de estar no meio da agitação. Você gosta do frevo. E para mim não tem aquela coisa, é nível um, é nível 2, é nível 3. É grave, é Aham, leve. Não, aham, para mim não tem problema. aham. É a criança, então vamos trabalhar com aquela criança. Não importa, né? Não tem problema. E da E onde que. Pode falar, perdão. então, eu não vejo problema. Tem gente que faz, né, essas coisas, mas eu Sim, não. distinção. A gente estava até discutindo, né, um caso na última supervisão que você citou esse exemplo, né, que era uma criança que ninguém queria atender, e aí chegou para você, e aí você encarou ali, começou os atendimentos. E isso é importante, né? A gente tem que estar preparado, assim, para tudo, né? Eu acho que no máximo, assim, eu acho legal quando é possível a gente definir assim idades, se for possível e se for o nosso perfil, né? Às vezes a gente assim define idade, sei lá, olha, porque assim, às vezes o lance da idade vem muito pela quantidade de crianças que começa a aparecer para você. Sei lá, às vezes começa a aparecer só crianças de 4, 5, 6 anos, ou só começa a aparecer adolescentes. Então, você acaba assim querendo ali focar naquele público para não, por exemplo, pegar um bebê de 18 meses, de 2 anos, porque até a sua sala às vezes não fica adequada para essa idade, os materiais que você compra. Então, assim, eu acho legal, assim, essa coisa de uma definição, assim, maior, assim, de idade. Por isso que é legal trabalhar em equipe, né? Porque dá para organizar isso entre a equipe e colocar a equipe para focar em determinadas coisas, em salas focadas mais para criança. Porque até, assim, o layout de uma sala para uma criança mais velha é diferente. O tamanho da cadeira, começa pela coisa básica, tamanho da cadeira, tamanho da mesa, é diferente. E me fala uma coisa, como que você, assim, sabia, assim, de terapia ABA para o autismo? Você começou, assim, quando você viu que você ia para o autismo, você começou a ouvir falar? Até porque na faculdade ali, essa experiência como AT veio muito ali, até pegando outras abordagens da psicologia. Você teve uma base, assim, de análise do comportamento na sua faculdade? É uma base mesmo, bem básica, que não dá nem Uma, para ver uma base nada. bem básica. Porque assim, o que eu aprendi de análise do comportamento é quase nada. Tive ali uma coisa de behaviorismo e tudo mais, Sim, mas nada. E eu até não gostava. Até aí eu vejo, o não gostava estava relacionado ao modo que estava sendo aplicada a aula. sim. Porque Até nós eu, neurotípicos, né? Imagina as crianças.
Porque depois que eu consigo, eu não acho uma coisa assim, nossa, é muito difícil fazer aquilo, né? É muito difícil a análise do comportamento. Às vezes eu comecei a estudar em outros cursos, fiz vários cursos, né? E aí eu fui pegando essa base através desses meus estudos. E aí depois eu consumi tudo que tinha na internet, todos os vídeos que eu via no YouTube. Mas você ouviu assim, porque quando você começou a pensar em autismo, já apareceu esse negócio de terapia ABA, foi meio que isso. Já, Ou já. foi algum colega que falou com você? Você via algum colega estudando ou não? Tipo, quando você começava a buscar coisas ali no Google mesmo sobre autismo, já aparecia esse negócio de terapia ABA para você. E aí você foi entendendo, aquilo foi fazendo sentido. Você provavelmente lembrou lá da faculdade. Como é que foi isso? Então, eu tenho amigos que trabalham, né, na clínica, e aí eles iam me contando como era esse atendimento na clínica e no atendimento como que é. E aí eu ia, ah, tá, legal. E aí, através dessas experiências que traziam, né, comentavam, eu falava, ah, um dia eu posso até atender desse formato, mas eu quero fazer diferente, eu não quero que seja assim. Aí eu ia pensando, fui amadurecendo essa ideia. E aí comecei a estudar, fui para uns cursos online que você lê, já tira um certificado 100 horas. Sim, sim, Só que eu falava, para que esse certificado não vai servir de nada? E sim. Você aí não tava ali, fui, não tava te dando coisa prática. Não, mas e aí? Na hora do vamos ver, eu vou fazer o quê? Como é que é o passo a não, passo disso? não tinha, então aquilo foi ficando mais difícil, porque tem cursos que é muito teórico, tem cursos que é prático, mas é um prático lendo que continua teórico. Não é um Uhum. prático onde você consegue compartilhar com as pessoas, né, e trocar com as pessoas experiências. E aí eu falei assim, não, preciso mudar e preciso me estudar mais. Então foi aí que eu juntei cursos teóricos com cursos Sim. práticos e EAC, e aí Uhum. eu comecei a juntar as coisas e aí deu certo, né? Então, tudo que eu via que ouvia de ruim, né? Que falava, ah, é ruim fazer isso, é ruim fazer aquilo. Eu falei, eu vou fazer diferente. Até eu gosto da parte da pós, que a gente tem a parte de supervisão, né? Como fazer supervisão lá, tem até aqui os textos, Como tudo ser um mais. Eu sou supervisor, né? É supervisor, aquela né? questão de supervisão e gerenciamento de equipes. Isso, para gerenciar a equipe. E aí eu, pegue feedbacks positivos, saiba como dar um feedback, como tudo isso. Então, eu levei isso para minha prática e eu vi que deu certo. Eu até falo, gente, eu costumo falar, eu só estou em casos de sucesso, mas tem gente que não vê isso assim. Acho que o caso é muito Uhum. difícil, não pega. Eu não, todos que eu tô, eu falo, são casos de sucesso. São casos assim que as crianças estão evoluindo, tá tendo uma evolução muito boa. E a comunicação entre os profissionais, realmente, eu cuido muito, eu prezo muito por isso. Eu procuro falar sempre. Hoje de manhã, eu já estava mandando a avaliação de barreira. Mas aí, como explicar? Aonde é o gráficozinho para colocar? Às vezes a gente se perde. É daqui para cá? É para horizontal? É para vertical? Aonde que eu Sim. considero? Uhum. Eu já mando os prints com as telas informando aqui é esse aqui é assim, e já mando as coisas assim para ir não ajudando. Então eu gosto dessa parte de gerenciamento. E aí eu me encontrei, né, na minha prática. Hoje eu falo, Sim. eu trabalhava 6 horas por dia em um banco, hoje eu trabalho das 8 às 10 da noite, mas eu falo que não é um trabalho assim excessivo. Eu me divirto, né? Eu também não fico assim das Sim. 8 às 10 com o mesmo Sentado, paciente. né, numa cadeira ali, né, é muito diferente, né? Às vezes Às também vezes eu você tá num lugar, você vai para outro. sim, e é assim, e cidades, porque eu não fico só em Mogi, eu atendo outras regiões Entendi. também. E aí eu Tem meio muitas que fechei cidades coladinhas, né? às vezes de chegar a fechar a agenda e falar assim, não vou pegar mais nenhum, né? Vou ficar só com esses casos. Mas tem pais que já estão me procurando, pelo amor de Deus, me procura aqui, eu estou precisando para você me ajudar no processo. E aí fica aquele coração mole, cabe mais um não. Cabe mais um. E aí eu vou fazendo dessa forma, né? Você, você chegou a fazer cursos de outras abordagens, assim, ontem eu estava conversando com a Clarissa, acho que era com a Clarissa sobre isso, de assim, floor time, Denver, assim, você chegou a olhar outras abordagens assim para o autismo ou não? Você já foi certeiro ali na terapia AB e por ali você ficou?
Não, o meu foi pro ABA direto. E aí eu fui no Denver, claro, eu conheço um pouquinho do Denver, mas eu vi que não seria muito a minha praia, não estava muito ligado à minha prática ali naquele do dia a Uhum, dia, né? E muitos dos pais, muitas das vezes, chegavam comigo e falavam assim, olha, eu quero o ABA, eu não quero o Denver, entendi, tá no laudo entendi. ABA. E Tinha aí eu falo, essa, já então, tem essa procura. já. Mas mesmo assim, muitas das vezes, por se tratar de ser mais naturalista e tudo mais, tem gente que fica ali, ah, não, vou fazer só aquilo. Eu falo assim, não tem problema você trabalhar com a análise do comportamento e você trabalhar questões naturalísticas. Isso aí não estou dizendo que você não pode fazer, mas você tem que fazer uma coisa mais estruturado e tentar. Eu sempre falo, a gente vai brincar com a criança, trabalhar com a criança, sempre com segundas intenções. Então, Sim. posso ir na brincadeira dela, no movimento dela, mas eu vou sempre buscando para o meu estruturado, para fazer, não deixar totalmente solto. Eu já vi casos de, por exemplo, de deixar tudo bagunçado, aí os pais falam assim, nossa, não estou entendendo essa terapia aba aqui, porque eu estou Uhum, vendo tudo bagunçado, mas muitas das vezes era o profissional que não estava ali ainda uhum, preparado para aquele ambiente casa, porque o home care é tudo, do sim. que um ambiente clínica. E aí, às vezes eu falava, até que tem essa conversa, eu falo para os pais assim, o profissional ele é muito bom no que ele faz, mas o ambiente às vezes não está de acordo, ele não está preparado para Uhum, aquele ambiente, mas ele está se esforçando. Só que você tem que medir, você tem tempo para aguardar ou você sim. prefere ir lá certo? Eu sempre tenho Uhum. uma conversa muito sincera com os pais, né? Eu converso muito com os pais sobre isso, de falar, olha, é assim, é assado, vamos trabalhar assim. E ainda questiono, né? Podemos fazer? Então vamos fazer. Tá todo mundo Sim. junto, né? Sim, estamos de Para não acordo, deixar né? Estamos solto. todo mundo na mesma página. E assim, o que as pessoas não entendem é que a gente sempre fala, né? Gente, não existe isso de aba naturalista, né? Existem estratégias que emprestaram alguns princípios, alguns procedimentos da análise do comportamento, mas também de outras áreas. Só que quando a gente está olhando, por exemplo, o exemplo que você me citou, vamos ao shopping porque a criança corre. Você estava no ambiente natural. Você estava buscando, você estava fazendo um trabalho ali de qual que é o propósito da sua ida ao shopping? Entender a função do comportamento, do porquê ela corre, fazer essa análise funcional de qual a função desse comportamento dela, buscar ver os antecedentes, buscar ver as consequências, buscar ver como que os pais agem diante do comportamento dela. Então, essa era a função. Como em outros momentos, você poderia ir com outros tipos de crianças para outras funções, um trabalho de atividade de autonomia, por exemplo, ensinar a criança a comprar e a fazer o uso do dinheiro. Então, assim, são comportamentos, a gente tem que entender que tudo é comportamento. Então, quando você pega terapias que elas não podem ser chamadas de terapia aba, porque elas têm o seu próprio modelo. Cada autor foi lá e definiu, olha, eu quero, eu quero criar esse modelo. Então, lá, a Sally Rogers lá, e a Geraldine Dawson, que são as criadoras do modelo Denver de intervenção precoce, elas viram que, elas são até psiquiatras, elas viram, por exemplo, que dentro da análise do comportamento tinham coisas interessantes para o modelo delas, a psicologia do desenvolvimento tinha outras coisas. Outra terapia, que é o treino de respostas pivotais, que é o PRT, tinha outras coisas. E elas pegaram e criaram o próprio modelo dela. Mas aquilo não é terapia aba. Até na aula de formação de ATs, que você tá não sei se você tá, né, no de ATs. Já escutei essa É, aula aí já. você escutou essa aula das terapias? E Já. aí, 500 mil terapias, né, que a gente foi lá fazer. E aí, então, assim, a aula que eu falava da publicação de 2020, não sei se eu falei isso na aula, mas tem uma publicação num jornal analítico comportamental, inclusive, acho que é no The Behavior Analyst, e eles falam que foram avaliar se o modelo Denver de intervenção precoce poderia ser considerado terapia aba
pegando se o modelo Denver teria as 7 dimensões da análise do comportamento. Lembra que a gente viu lá no módulo 1 as 7 dimensões da análise do comportamento. E, na visão deles, sim, o modelo Denver tinha as 7 dimensões da análise do comportamento. Então, assim, foram 2 autores que foram lá, publicaram e analisaram e deram a opinião deles. Agora, cada um vai ter a sua opinião. A gente não está ali fazendo uma pesquisa empírica que o dado não tem opinião. O dado é esse, é preto no branco. Agora, então, assim, a gente precisa fazer essas diferenciações, senão a gente cai num limbo de não saber o que estamos fazendo e por que estamos fazendo. Então, assim, eu acho ótimo, eu falo assim, olha, eu não tenho nada contra o Denver, eu não escolhi como caminho de aprofundamento profissional, mas tenho várias alunas que foram para esse caminho e tá tudo certo, que estão se tornando profissionais brilhantes com as suas certificações lá com o Mind Institute, acho isso perfeito. Só que a gente precisa ter clareza de qual profissional você é. Você está sendo um terapeuta ABA, também chamado de análise do comportamento. Você está sendo um terapeuta do modelo Denver. Então, o que você está sendo? Então, assim, você saber qual a sua função em cada caso, em cada momento, qual chapéu você está vestindo. Você tem vários chapéus ali, fruto das suas formações, mas você tem que saber qual chapéu que você está usando em cada momento. Então, assim, isso é fundamental. Então, você foi já direto, você escolheu já certeiro ali a terapia ABA. E o que fazer uma avaliação como o VibMap mudou na sua prática? O que você vê assim que acrescentou, que mudou? Como que você via o processo de avaliação antes? Claro que depois, quando você foi ter uma formação mais completa enquanto analista do comportamento, é diferente. Mas, assim, o instrumento em si, pensando nas habilidades de linguagem, né, de comunicação, a estruturação que você consegue ter com o instrumento, o que mudou, assim, na sua prática com a utilização dele? Tudo, eu posso dizer que tudo. Porque quando você vai para um atendimento, você. A primeira. Depende dos pais, da família também. Tem família que já fala. Tem família que não sabe o que é, mas ela já fala. É VibMap? É VibMap que você vai fazer? E aí, muitas das vezes, você fica ali, como vou fazer isso? Então, assim, no início dos atendimentos, eu já peguei profissionais. Eu também acredito que a gente está ali para aprender, né, naquele processo, mas, por exemplo, que não tem uma formação, mas que geram muita dúvida. Quando eu iniciei o atendimento, eu não tinha ninguém para me dar um apoio. Eu não tinha. Então, eu tive que recorrer ao IAC, para falar a verdade. E aí recorri para fazer o VibMap e tinha outros lugares que estavam oferecendo também, mas eu precisava de uma coisa de material, ver aquela coisa real da aplicação, um aplicando no outro. E aí eu aprendi a fazer essa avaliação. Então, levando isso para minha prática, estruturou, né? Eu consegui fazer a aplicação, estruturar, fazer a coisa acontecer e colocar o programa dentro de cada coisa ali, né? Porque às vezes é muito solto. Às vezes a gente está brincando, muita coisa, né? E você não tem aquela estrutura. Porque às vezes o que eu estou fazendo agora? Estou trabalhando comportamento X, Y. No VibMap, não. Você vai, olha, temos esses. Eu gosto de falar para os pais, olha, tá aqui, ó, o gráfico precisa melhorar esse comportamento aqui, ó. Tem esse buraco aqui, ó, do desenvolvimento, tá? Vamos precisar fazer isso aqui. Aí eu mostro, eu gosto de mostrar, tá? Eu mostro o material todinho. Aí eu mostro as figuras, falo aqui, ó, teste e análise, vamos tirar isso aqui, vamos fazer esses objetivos aqui agora, vamos trabalhar, vamos ver, né? E quanto tempo? Eu não gosto daquela coisa extensa. 1 ano? Não. A gente vai trabalhar, vai registrar, vai ver se está evoluindo, e se não tiver uma evolução ali num período que a gente pode considerar ok, vão mudar a forma, porque a criança ela vai aprender, ela tem que aprender, ela só precisa saber como ela vai aprender aquele determinado comportamento. Que às vezes você está ensinando de um jeito que, se você mudar a chavinha, pensar de uma outra forma. Eu posso dar um exemplo. Eu até costumo falar, os pais às vezes me achavam louco, né? Para a criança falar, eu ligava um ventilador e fazia a criança ir na frente do ventilador ficar fazendo barulhinho da voz ali. E eu falei, não, você vai conseguir.
E eu falei, você vai falar feliz aniversário, mamãe. E aí eu falo, vamos, você vai conseguir. Para uma criança que não falava. Hoje ele já fala, deslancha, está conversando mais. Não está ainda 100%, mas eu sempre falo para a família, ó, a minha intenção é que chegar nesse objetivo. Mas Claro. não posso te dar 100%, mas a gente vai tentar. Mas hoje ele reclama até para ir embora. Fala, Alex, eu falo, tô indo fazer terapia, eu tô indo para sua casa. Ai, fazer atividade, que saco, vai. Já tá ficando até Reclama, mal não criado. já. Mas, e assim, essas loucuras, essas que às vezes pode ser louco, né? Ah, um ventilador, da onde ele tirou essa ideia? Às vezes eu coloco criança dentro da caixa, tá? Dentro das caixinhas de supermercado de papelão e fico correndo. Que letra é essa? Aí a criança fala, e a criança que não vocaliza, não fala espontâneo assim, mas quando eu já começo a fazer o comportamento de ouvinte, e aí vai acontecendo ali, vai para um tato e eu vou. Só que aí é o que eu falo, precisa ter muita energia, tem que estar muito engajado, né, para Fiquei cansada só de fazer, ouvir. Tem que porque ir pra cansa, academia. mas eu é trabalho, não é né, é trabalho. É, exatamente. E assim, e eu acho que aí quando você tem essa noção de quando você tá olhando para o comportamento da criança, você tá olhando o repertório dela, ah, não, ó, ela tem um bom comportamento de ouvinte, ela não tem. A imitação dela, não, essa imitação motora tá boa, mas ela é limitada, ele só consegue fazer 3 comportamentos, 5 comportamentos, porque aquilo já tá meio que ali na sua cabeça treinado do VibMap que você já aprendeu. Então você começa a ter aquele olhar assim, e aí você já começa a ter uma noção do repertório da criança e o que que você pode trabalhar. Então, assim, porque quando a gente olha para uma criança e fala assim, meu Deus, são tantos, assim, e todo mundo fala isso, do profissional assim mais especializado, que tem mais tempo de trabalho, ele fala. Meu Deus, são tantas coisas, são tantos atrasos. E aí você pega os da comunicação, a linguagem, né, que afeta a comunicação dela. Aí você pega as coisas escolares. Aí às vezes também vem com demanda de independência e autonomia. Ah, não toma banho, não lava a mão, não escova os dentes, não veste roupa. Aí você vem com as demandas sociais, aí você vem com, mas ele não sabe as letras, ele não sabe os números. Opa, peraí. Peraí, vamos começar, vamos fazer um processo de avaliação estruturado, organizado, vamos colocar as peças no seu devido lugar, vamos fazer um planejamento de como que a gente vai ensinar tudo isso, para aí a gente conseguir trabalhar uma coisa de cada vez, fazendo mudança dos estímulos nos programas. Ah, tá ensinando cores. Então você já ensinou rosa, azul, vermelho. Então agora você vai verde, amarelo, roxo, né? Então, assim, um exemplo. Então, você sabe onde você está e para onde você está indo. Então, eu acho que isso é o pulo do gato muito importante que um processo de avaliação estruturado te traz. Seja via VibMap, seja ali quem usa os questionários lá do guia, que são mais descritivos e tudo. Então, assim, mas você precisa de ter assim um norte, até para ti ser o gatilho para que você observe certos comportamentos nela. Porque às vezes quando você lê uma coisa, não sei se deve acontecer com você, você começa a ler uma coisa lá de um determinado ouvinte. Aí você fala, mas isso aí eu não tinha observado se ele fazia. Não, então peraí, então agora deixa eu observar isso. Os pais falam isso pra gente. Mas dessa forma como você perguntou, aí você me pegou. Você sabe que eu nunca observei isso? Vou observar. Aí o pai vai, observa e fala: gente, mas você sabia que ele não fazia isso e eu achei que ele fazia? Ou o contrário, eu achei que ele não fazia e ele faz, não é? Aqueles manuais, aqueles questionários do guia me ajudam muito, porque eu deixo eles com os pais, eu chego com o meu livrinho, eles já olham, o que é isso? Eu falo, é para você responder. Aí pergunta até quanto tempo, eu falo, o mais rápido possível, senhor. E eles fazem lá, e aí depois, quando eu estou avaliando no VibMap, eu já vou olhando, aqui não, o pai diz que faz, aqui não faz, então tem que ver de outra forma, porque o pai diz que faz, mas não está fazendo comigo. Então, não está generalizado isso, vamos ver. E aí eu vou sempre juntando aquilo que é dito
né, que está aqui como escrito, e eu uso isso como dado, até para mostrar depois, olha, aqui você, no início, você escreveu isso. Hoje a gente mudaria isso aí eu quero fazer no futuro, né? Então, já estou Sim, jogando o spoiler aqui para os pais que estão assistindo, né? exatamente, Para o exatamente. futuro comparar isso. Não, assim, e é super necessário, porque é o que eu sempre falo, naqueles momentos de que dá aquela zica ali de putz, não tá evoluindo, não tá, parece que não tá aprendendo nada, na sessão tá tendo muito problema de comportamento, aí você pega lá os seus registros e olha o que que ele fazia, olha o que que ele faz hoje. Olha quais foram os ganhos que ele teve. Então você se apega naquilo, isso é muito importante, até para ser justo com a própria criança, para ver o quanto ela evoluiu até aqui. Porque às vezes também, quando a criança responde bem demais, a gente começa a ficar exigente demais com a criança e a gente quer que ela responda rápido demais. Porque às vezes ela respondeu rápido demais até aqui, mas às vezes agora você está querendo respostas mais difíceis. E aí você não consegue ter com a rapidez, né? E a gente quer tudo muito rápido, claro. Então, assim, a gente não aguenta segurar a nossa ansiedade, então a gente precisa ter essas coisas. Elas são fundamentais para nos dar um norte, para saber o quanto essa criança já evoluiu até aqui, porque a gente esquece muito rápido. A gente, eu então, né, que sou a Dori, que eu falo, né, que eu esqueço tudo, mas assim, a gente esquece rápido demais. Então a gente precisa ter essas coisas para que a gente possa valorizar e até mesmo ter isso documentado. Isso é importante para a via de comprovação da eficácia da terapia. Isso é fundamental, né? Sim, eu gosto, eu até falo, né? Eu costumo falar da aula do Saus. O Saus falou lá Sim, sobre o registro. Para que eu vou. o Às vezes Sal é o faz, mas não louco vai dos fazer para registros. nada, Sim, vai o que usar você para vai fazer com nada. aquilo? Eu falo, vamos registrar algo que a gente vai poder usar. Se não for usar, não perca seu tempo ficar ali com a prancheta lá toda hora, não vai usar para nada. Exatamente. O que E você aí vai eu fazer com aqueles dados que você coletou? Então eu gosto disso, né? Às vezes o profissional está registrando, até tem um profissional que antes mesmo de eu falar que tipo de registro você vai realizar na sua sessão, né? Antes de chegar nesse detalhe, eu cheguei, ela já estava fazendo de frequência. Eu achei, nossa, que legal. Aí eu falei, você está fazendo frequência para quê? Ah, quero ver quanto tempo ele consegue permanecer sentado e montar um quebra-cabeça. Eu percebi que ele, às vezes, não tinha esse comportamento de permanecer sentado e agora ele faz rápido. Eu tô aqui, ó, 2 segundos, mas começou com 1 minuto, 3 minutos, ele dispersava demais. E através desse quebra-cabeça, agora eu estou começando a colocar outras demandas e ele está fazendo. E aí eu falo, nossa, que Sim. legal. Nem precisei falar assim, vamos conversar sobre o registro. Ela já Sim, quais são foi as certo, formas, né? né? Sim, ela foi certeira, bacana. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver aqui. Se o IES só dá curso para profissionais da área. Então, nosso foco maior tem sido ao longo dos anos com os profissionais, mas os pais também são bem-vindos. A gente tem pais na pós, tem pais no VibMap, né? O Alex sabe, né? A gente usa os pais como caso. Na nossa prática supervisionada, a gente pega o pai, tem uma mãe que já saiu da última prática com tarefa de casa de fazer é, é, Funcional, né? fazer anotação de registro ABC, que eram os antecedentes, comportamentos e consequências dos problemas de comportamento do filho dela. E na próxima supervisão a gente vai elaborar um plano de intervenção comportamental para ele, juntos ali todo mundo. Então, os pais ali, eles são bem-vindos, mas o nosso enfoque acaba sendo sim os profissionais. E aí eu tenho alguém que bem-vinda, então, Márcia. Você fez a inscrição aí no VibMap, bem-vinda aí. E fala de algum curso para ajudar os filhos, seria o de AT. É legal, Deixa eu só Michele, pegar também aqui. você comentar um pouco para a gente Ah, do que o AT, né? Porque tem pais que não sabem nem o que é um AT, o que o AT faz. Tem pais que chegam comigo, mas o AT vai fazer o quê? Aí eu falo, vamos direcionar um AT, né? E aí os pais, mas eu não sei nem o que é um AT, o AT é o psicólogo. Eles ficam o que é perguntando isso? também. Onde O que é vivem? O isso? que comem? É, Então, a gente justamente, eu acho, que bom, Ingrid, curso de AT aqui do IEAC.
Eu até acabei de subir uma aulinha nova lá de sinais de autismo, a questão dos sinais mais clássicos das crianças já de 6 anos, já em idade pré-escolar. A próxima aula é de o autismo na adolescência e na fase adulta, e já tem lá um monte de aula. Então, assim, o que acontece? O AT, pessoal, até tem outras lives aí que eu conversei com ATs. Uma que eu conversei com a Janine, que trabalha comigo, que é a AT do Dioguinho. Outra que eu conversei com a Tairine, que já foi AT e hoje tem a equipe dela de ATs. Então, assim, gente, o AT geralmente é aquele que vai fazer. Aqui dentro do IAC, eu gosto de falar que o AT que a gente está formando é aquele AT que, AT de atendente terapêutico ou acompanhante terapêutico, aí cada um, né, escolhe aí o que prefere. Mas o AT aqui dentro da nossa perspectiva pode ser aquele profissional que ele vai fazer a aplicação de programas ABA, pode ser aquele profissional que vai fazer o acompanhamento da criança na escola, pode ser aquele profissional que vai em determinados eventos sociais com a criança, para ensinar treino de habilidade social, uma festa infantil ou um shopping para ensinar fazer algum treino de autonomia, de habilidade funcional, em diversos locais com esse objetivo. Ou esse AT também pode ir para casa para realizar algumas atividades funcionais também com a criança. Ensinar também algumas atividades assim. Vamos fazer um bolo, e dentro desse fazer o bolo a gente pode colocar alguns conceitos matemáticos, por exemplo. Então, assim, o AT é quem geralmente faz a aplicação da terapia em si, é quem mais está ali com a criança, na prestação direta de serviço com a criança. E aí você pode ter o analista do comportamento, que é que também está como AT naquele momento, fazendo aquela atividade, aquela terapia, ou você pode só supervisionar as pessoas, ou você pode até ser o coordenador, como é o caso aí do Alex, que ele já explicou pra gente como que é o trabalho dele. Então, a gente pode ter essas diversas aí demandas, esses diversos pontos aí de atendimento do AT. Então, o AT, ele faz isso. Então, a gente está formando um profissional que ele tenha conhecimento para conseguir fazer todas essas coisas. Então, que ele tenha conhecimento de autismo, então, tanto que é um módulo de 11 aulas só para falar de autismo, que, por exemplo, cursos nos Estados Unidos de formação de ATs, que lá eles chamam de técnico comportamental, não tem essa formação tão extensa sobre autismo que eu quis colocar. Mas eu quis realmente deixar o profissional preparado para entender sobre o autismo, né? Para que ele possa ter essa base teórica sólida de entender sobre autismo, para que daí ele consiga ter um trabalho aí mais sabendo o que está fazendo, tendo uma segurança do que ele está fazendo. Então, depois é um outro módulo sobre terapia ABA, que aí a gente vai entender mais sobre o que é a terapia ABA, não com tanta profundidade quanto numa pós-graduação, porque a intenção é para ser um curso mais rápido mesmo. Então, assim, essa é a função do atendente terapêutico. E aí a gente tem profissionais da saúde, profissionais da educação, a galera que é estudante. E aí você acaba tendo aí uma série de profissionais que estão trabalhando sobre isso. Então, que vão entender sobre autismo, vão entender sobre terapia ABA, sobre como fazer registros, sobre como fazer algumas avaliações. Então, essa é a intenção aí dessa formação de atendentes terapêuticos. Deixa eu ver aqui que nas perguntas tinha uma coisa aqui de... Então, ó, teve até uma pergunta aqui, né? Michelle, você não pode dar um curso intensivo de VibMap, mas da avaliação até a intervenção, se mais que isso eu vou sofrer um troço aqui, né? Porque o curso já está todo completo e ele, inclusive, vai ser regravado. Logo depois que eu terminar a formação de ATs, ele vai ser regravado. Então, assim, ele tem aulas lá mais novas, outras, assim, da aplicação dos marcos que são mais de um tempo maior.
Mas lá ele é bem completo. Então, assim, a galera sai de lá preparada mesmo, tanto que o Alex falou aí pra gente que ele aprendeu o negócio mesmo, né? Se ainda dá tempo de iniciar o curso de ATs, dá sim, corre lá, faz sua inscrição, vem, já começa a assistir às aulas, aproveita o final de semana. Outra pergunta que chega muito, né? A idade que a gente consegue fazer diagnóstico, tá com um paciente de 2 anos que está investigando. Aí na sua cidade, Alex, ontem com a Clarissa, até a gente conversou muito sobre diagnóstico. Você tem uma dificuldade de diagnóstico por parte das famílias? Esses pais geralmente eles já chegam com um diagnóstico, né? Então eles já trazem já no diagnóstico TEA e aí já começam as intervenções. Aí o que acontece muito é se o profissional não tiver uma preparação assim boa, é de inventar diagnósticos, né? Ah, isso aí não é autismo, é apraxia. Ah, isso aqui não é Uhum. apraxia, é autismo. E aí muitas Ou é das vezes TOD, né? é Aham, TOD. Não, tudo é TOD. Jogou um negocinho no chão é TOD agora. aham, Então acontece demais aham. isso. Então, por isso que às vezes, e aí às vezes a gente consegue fazer um filtro do profissional assim, que eu só atendo se for nível leve, porque eu quero fazer um trabalho Sim, mais light, mais tranquilo. Só que não entende que essa criança está ali naquele mais tranquilo e que pode, dependendo da estimulação, se for baixa demais, se não tiver adequada, ele pode ficar tendo comportamentos totalmente disruptivos e aí você começar a falar, não, é TOD, é por isso que eu não estou conseguindo. Essas coisas acontecem. sim. Sim. E aí, pessoal, ó, sobre diagnóstico, tem só 500 mil coisas. Eu fiz, eu acho que foi um Descomplica-me sobre isso. Tem uma série no IGTV sobre autismo, que eu dissequei lá o DSM. Mas sobre diagnóstico, o negócio é o seguinte, gente. O diagnóstico, quem dá o diagnóstico ali, o laudo médico, é o médico, neuropediatra ou psiquiatra infantil. Geralmente, às vezes, esse médico pede o auxílio ou do psicólogo ou do fonoaudiólogo. Esse profissional faz uma avaliação mais detalhada, faz um relatório para que o médico chegue às conclusões finais. Ele dá o veredito ali, ele é o juiz ali, né? Falando em termos bem claros. Mas hoje a gente já consegue ter sim um diagnóstico de autismo a gente tem casos de diagnóstico até de 18 meses. Tá? Mas ele costuma ocorrer entre os 2 e os 3 anos de idade. A literatura ela é clara que nós conseguimos sim fazer diagnóstico de autismo até os 3 anos de idade com segurança. Então, assim, quanto antes, melhor. Mas não, que eu sempre falo, vou falar de novo. Não espere diagnóstico. Tem atraso, trabalhe os atrasos. Foco, 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 trabalhar os atrasos. Atrasos na comunicação, atrasos na linguagem. Tá vendo que tem coisa errada aí? Foca em trabalhar esses atrasos. Em paralelo, vai correndo atrás aí do diagnóstico. A Lívia já respondeu aí do TOD, isso mesmo, Lívia, muito obrigada. Então, de diagnóstico é isso. Então, eu já matei aqui 2 coelhos com relação à idade. Outra pergunta foi aqui, né? Por que que a aba e a ciência é a ciência que pode contribuir ao autismo, enquanto em estudo o aba não adere a todos? Não existe isso de a aba não é o aba, porque o aba é método, e não existe método aba. É a análise do comportamento aplicada, uma ciência que tem princípios, tem procedimentos, e não existe isso. Todos nós estamos sujeitos a isso porque é uma ciência, é como nos comportamos. Todos nós funcionamos dessa maneira, faz parte do comportamento humano. Então, o que acontece é que essa ciência ela começou a ter princípios, começou a ter procedimentos que são usados, inclusive, para ensinar linguagem, para ensinar comunicação para as crianças com autismo, através de uma teoria que está dentro da aba, que é a teoria de comportamento verbal. E então não tem isso de que não funciona para todos, ou é só para crianças pequenas, ou é isso ou aquilo. Não existe isso. Isso aí é mito totalmente, é vindo de profissionais que não sabem o que estão fazendo, não tiveram uma formação no IEC. Eu não podia deixar. Eu tinha que fazer uma piada. Então, assim, porque, gente, ó, é sério, porque é sério isso. Porque eu escuto muito isso de tipo, ai, a aba não funcionou pro meu filho. Às vezes, assim, às vezes não casou o profissional, que é o que você estava falando, Alex. Às vezes foi o profissional
Às vezes o profissional não tinha um conhecimento em terapia, às vezes não era nem a área de atuação dele, uma série de coisas. Era um profissional que estava mais acostumado a outras abordagens e uma série de coisas. E aí vem ali, bate ali com aquela família, e às vezes a família acha que é culpa da terapia ABA e não do profissional. Então, assim, não é isso, gente. Assim, é o que tem mais evidência científica, não tem como fugir. Eu sempre falo isso, né? Que se daqui 5 anos, daqui 10 anos, a gente descobrir que não é a terapia ABA que é o que é mais efetivo, a gente muda o nome do IEC, não tem problema. A gente deixa de falar de terapia ABA, porque o nosso foco aqui é o autismo, e a terapia ABA é o veículo para a gente conseguir ensinar habilidades, melhorar a qualidade de vida da criança, da sua família, ensinar comportamentos acadêmicos, de comunicação, de independência, de autonomia, tá? Terapia de 30 minutos por dia vai ser eficaz? E aí, Alex? Hum, é muito rápido, né? Eu costumo dizer que às vezes a criança Muito rápido. começa no 28 minutos ali, 28 ela começa. E aí a coisa engatilha, né? E aí já tem que terminar. Eu acho muito rápido, porque às vezes você pode até falar assim, ah, mas são 40 horas que ele tem, mas vai fazer de meia em meia hora? É melhor, assim, o centro de atendimento, por exemplo, que o centro de atendimento que às vezes só tem isso, é melhor então você treinar os pais para que os pais executem aquilo assim, a gente comenta. Você pode apresentar ou o autismo? Sim, na verdade, com 2 anos ele já devia estar dando diagnóstico já. Ele não devia nem estar falando que pode apresentar. Ele pode ali falar, olha, tem fortes indícios. Às vezes o profissional fala isso, porque às vezes é um caso mais complexo. Mas com certeza, sim, a gente já faz diagnóstico de autismo já com 18 meses. Né? 3 anos, assim, a literatura é clara que diagnóstico pode ser feito com segurança e tranquilidade. Tá? Então, assim, o médico tem que entender sobre os critérios diagnósticos do autismo, entender sobre o autismo. Eu sei que não é fácil, é difícil. Ontem, inclusive, a Clarissa estava falando sobre isso, trazendo o lado aí dos médicos, que ela trabalha próxima aí com uma médica, uma psiquiatra muito renomada. Então, assim, a gente entende o lado, sim. Agora, vai depender de casos e vai depender de profissional, né? Exatamente. Gente, então, vou responder essa última aqui, né? Na minha cidade não tem terapia ABA. Sei que meu filho precisa de ABA. Devo fazer o de AT? Então, o que que acontece? O que que você vê, Alex? Assim, eu vou falar assim, eu sou suspeita, né? Porque eu sou dona de uma empresa que vende treinamentos. Mas o que que acontece? Eu sou mãe. Agora eu vou falar como mãe, vou colocar meu chapéu de mãe, que vocês, né? Em vários momentos eu faço isso. O que que acontece? Quando a gente teve o diagnóstico lá em 2014 do Dioguinho, Goiânia é uma cidade até que com muitos profissionais. É uma cidade boa. É uma cidade que tem, por exemplo, um bom neuropediatra que costuma dar diagnóstico. É uma cidade com uma estrutura. Na época, nós também fomos para São Paulo para tentar um diagnóstico, tentar ter uma resposta diferente, sabe, Alex? Assim, você nunca quer ver, né, né? Você quer ouvir da boca de várias pessoas, sabe? E a gente foi para outras cidades para tentar ouvir da boca de outros médicos que aquele primeiro médico que deu o diagnóstico estava errado. E depois o diagnóstico se confirmou e tudo. Assim, eu aceitei desde o início, mas eu tinha no fundo, uma esperança que não fosse. Então, eu aceitei, ele começou a fazer terapia na semana seguinte, eu comecei a estudar e as coisas começaram a acontecer, mas é aquela coisa, eu tinha aquele fundinho de esperança, sabe? Quando você tem aquele fundinho assim, mas ai, vai que não é, vai que ele errou. Então, eu tinha esse fundinho de esperança, sim, e que depois, quando a gente foi para São Paulo, vários profissionais, eles confirmaram, sim, o diagnóstico, né? Então, eu procurei profissionais, mas eu também procurei me capacitar, até porque eu sou uma controladora, né? Eu faço terapia para me controlar, né? Porque eu sou uma pessoa controladora, eu sou uma pessoa que assume ali as coisas e pega, eu sou controladora.
Eu peço para a pessoa fazer uma coisa, quando ela vê, eu já fui lá e eu mesma fiz. Os meus trabalhos morrem de rir de mim, porque eu peço, mas quando elas vão lá checar, eu mesma já fiz. Então, assim, eu sou assim. Então, eu acho que pelo meu perfil, pela maneira como eu sou, eu acabei indo estudar e me debruçando naquilo e aquilo começou a fazer sentido. E o problema é que quanto mais eu estudava, mais eu via que as terapeutas não estavam fazendo o que precisava. Embora elas fossem pessoas muito boas, muito boazinhas, mas elas não tinham conhecimento. Tanto que o neuropediatra falou para mim na época, quando a gente voltou assim, acho que uns 6 meses depois do diagnóstico, ele falou assim: olha, eu acho que ele está fazendo muita terapia e os resultados não estão condizentes com o que eu acho com o que vocês estão fazendo. Então, acho que vocês precisam mudar o curso da terapia. Foi aí que a gente começou a investir mais só em terapia ABA, e sim, a gente parou de fazer fono. Eu não estou dizendo que todo mundo deve parar com a fono, não é nada disso. Já brinquei com vocês que eu até queria fazer faculdade de fonoaudiologia, mas o que acontece? A gente parou e focou só em terapia ABA intensiva. E muita gente conquistou com base no meu conhecimento, com base na época com que outra pessoa que fazia as atividades com ele também, a gente começou a estudar, a gente sentava. A gente terminava a terapia, Alex, ficava assim, até 11 horas da noite, arrumando material, plastificando, organizando, mudando estímulo de programa. Eram assim, 20 programas, 25 programas que ele fazia todos os dias. Então, a gente viu que ele deu um salto com essa terapia intensiva, com essa mudança ali, ao invés de ficar pingando em terapia, sabe? Porque, assim, a gente ficava na fono 2 vezes na semana, 40 minutos. Aí, fazia musicoterapia, fazia TO, e assim, só que a gente ficava mais andando com ele o dia inteiro. Então, assim, era muito cansativo. Chegava na terapia dormindo, aí tinha escola. Então, assim, foi muito cansativo pra gente. Então, quanto mais eu começava a estudar e enfiar de cabeça naquilo, eu via que as coisas não estavam muito certas. Então, eu fui tomando a rédea ali das terapias, fui contratando alguns profissionais, trocando uns, contratando outros. E aí a gente foi nesse fluxo até que eu assumi, com o tempo, 100% das terapias. Queria ter, sim, eu queria poder não ter que fazer isso. Eu tive que fazer isso porque eu não tinha escolhas, porque eu olhava para um lado, eu olhava para o outro, e por mais que eu buscasse terapia, contratação de equipes fora de Goiânia, então a gente trouxe equipes de São Paulo, a gente pagava ali toda na live com a Tairine, eu falei isso, a gente pagava todos os custos e tudo. Mesmo assim, a gente via que não tinha uma avaliação. Era assim, ficava na minha casa 2 horas, ia pro hotel aplicar programa. A gente faz BBMAP assim? Pois é. Então, assim, isso a gente tendo investido uma nota, sabe? Então, assim, era muito difícil. Então, assim, se eu não fosse protagonista da minha própria história, se eu não fosse ali a pessoa que ia fazer aquilo acontecer, aquilo não iria acontecer, porque eu não conseguia um profissional para fazer. Então, assim, eu me apeguei muito, eu acho, que porque eu vivi tanta escassez, de não ter a quem recorrer, de não ter profissional. Graças a Deus, tendo condições de arcar com aquilo, não era fácil, a gente não estava ali, né, jogando dólar, não estava igual a Anitta, né, jogando dólar na boate, mas assim, a gente conseguia fazer, assim, pagar aquelas terapias, mas não tinha quem contratar. Você não tinha quem contratar. E quando você encontrava, assim, às vezes alguém que você achava que ia dar certo, essa pessoa não tinha agenda. Você tinha que esperar 3 meses, 6 meses. Então, assim, eu estava grávida na época do diagnóstico. Então, assim, eu me apeguei naquilo. Eu vivi uma escassez tão grande de que não tem profissional, não tem ninguém, não tem ninguém. É só eu, é só eu, é só eu. Que eu fiquei lunática mesmo. Eu vivia aquilo 24 horas por dia. Eu estudava, eu dormia aquilo, eu acordava aquilo. Eu não tinha mais amizade. Num nível até que não é saudável, eu reconheço. Para minha saúde mental não foi bom. Ganhei peso, deixei de cuidar da minha saúde, tive um parto prematuro, Benício nasceu prematuro, foi para UTI, por quê? De tanto estresse, de tantos problemas emocionais. Então, assim, não recomendo isso para ninguém. Agora,
Se os pais não têm a quem recorrer, você não tem a quem recorrer. Então, assim, você tem que ir lá e fazer alguma coisa pelo seu filho. Eu, pelo menos, assim, foi o que eu fiz. Hoje, claro que a gente tem. Ops, caiu ali. A gente tem uma oferta de profissionais maior, porque a gente tem mais cursos, mais treinamentos, assim como o IAC tem outras empresas. Eu acho isso bom, porque você amplia a oferta de profissionais. Claro que aí vai ter a peneira. Aí o mercado vai fazer a seleção natural de quem é bom e quem não é. Beleza. Só que, pelo menos hoje, a gente está tendo a chance de pelo menos testar, né, Alex? As pessoas. Então, assim, você podia estar no banco até hoje. E aí você mudou também totalmente a sua vida para ir trabalhar em outra área. Você podia também ter escolhido outra área da psicologia. Sim, e para aquelas mães que querem fazer o curso, é importante, mas eu sempre falo, né? Eu tenho mães que falam assim, eu vou fazer faculdade de pedagogia porque eu quero, por conta do meu filho. E aí eu Sim, sempre friso, eu falo assim, olha, hoje seu filho tem 8, quando você terminar ele vai ter 12, vai servir você exatamente. estudar, a não ser que você esteja pensando, não, eu não tenho uma graduação, mas eu preciso estudar alguma outra coisa a mais. Porque tem cursos de Sim, pós-graduação que você precisa ter a graduação. sim, Então eu friso muito isso para os pais, né? Você pode fazer, mas eu sei que nesse momento você quer muito ajudar seu filho, que é aquilo ali. Não é errado você buscar conhecimento, estudar, mas muitas das vezes sim, aquilo que você estudou, você não vai conseguir aplicar tudo e você vai precisar que outras pessoas apliquem para você, que é o que aconteceu contigo. Você não vai, você não vai ter respostas rápidas. Então, assim, eu É, não tive respostas rápidas. Assim, se eu já tivesse pronta hoje, e aí o Diogo Filho tivesse nascido hoje, e aí eu já tivesse pronto, eu já trabalhasse com isso, nossa, a gente já estaria ali anos-luz. Mas não foi, eu não estava pronta. Então, assim, eu falo isso para as mães. Quando as mães vêm querendo fazer pós, eu não recomendo fazer pós. Eu falo assim, a pós não vai te dar as respostas que você quer para a semana que vem. Ela não vai te dar. O problema está ocorrendo hoje e você não vai conseguir. Agora, se você está pensando mais a longo prazo, ou se você já é uma profissional da área e de repente isso te abrir os olhos, beleza. Assim, a maneira que eu ainda vejo dos pais fazerem é a seguinte: eu acho que meio que sem querer eu fiz a formação de ATs assim, pensando que alguém poderia avaliar, fazer um VIPMAP ou fazer outro tipo de avaliação, e o pai ser o aplicador. Então, mas tendo ali o profissional para fazer o planejamento da intervenção. Eu acho que essa é uma maneira que dá para ser conduzida, dá para acontecer, que a gente vê muitos pais até fazendo. O pai aplica os programas, você vai lá, faz os programas, mas às vezes eles falam assim, ó, não tem um profissional aqui na minha cidade. E aí, ou às vezes até começa a formar um profissional do zero, às vezes em cidades muito pequenas, do interior e tudo. E aí, mas aí tem o apoio de uma profissional. Então, assim, eu constantemente mesmo eu recebo pessoas querendo que eu acompanhe para dar supervisão para o caso. E porque eles não têm ninguém, mas tem alguém para ali estar diariamente, mas não tem ninguém para fazer todo esse planejamento, para fazer esse acompanhamento, assistir os vídeos e ver. Então, assim, é um trabalho também que a gente consegue fazer à distância, de ter um profissional para estar acompanhando, sendo indo até o local, aí vai depender do caso. Fazendo muitas entrevistas com a família, analisando vídeos, tentando fazer aí um trabalho de intervenção de planejamento via videoconferência e fazendo esse planejamento que vai ser executado por outra pessoa, mas vai ter alguém ali acompanhando semanalmente. Vocês vão sentar, vai assistir vídeo, vai ver, então esse trabalho aí desse acompanhamento à distância. Eu tenho vários alunos, tenho colegas que fazem isso, e também dá super certo. Então, assim, o mercado, ele te propicia diversos caminhos que vai ser bacana para o profissional e vai ser bacana para as famílias que vão ter a oportunidade de receber esse serviço. Então, até para quem não sabe, a gente tem lá no site de especialistas.ieac.net.br, já postei algumas vezes, quando acabar essa live vou postar nos stories, onde a gente está mapeando todos os nossos alunos.
Então, as pessoas podem entrar lá e podem procurar um profissional na região de vocês. Então, a galera tá se cadastrando, a gente está aprovando esses cadastros. E aí você pode entrar em contato com esse profissional e testar. Eu não posso te garantir que ele vai ser o seu número, que vai dar certo. Mas é uma tentativa de você ir buscando até que você ache o profissional correto. Agora, os pais têm que entender um pouco também, têm que saber, porque às vezes você não vai pegar um profissional que vai fazer treino de pais. Ou talvez você não vai pegar um profissional que não vai dar tempo dele fazer treino de paz por questões de limitações de horas de convênio, enfim, questões mais administrativas. Então, assim, pode acontecer isso. Então, esteja também atento. Se você puder saber, entender mais, as aulas também que eu sempre recomendo para os pais são as aulas da comunidade. Porque lá você tem aulas sobre 51 zilhões de assuntos, toda semana um tema novo. Então, assim, são 34 aulas que tem lá nesse momento. Então, tem um valor mais acessível e as pessoas podem ter uma visão mais ampla, mais assim, ter conhecimentos, ter pílulas de conhecimentos ali a cada aula e que vai formando ali o seu conhecimento sobre aquela temática, seja com pais, seja aí com as famílias, tá certo? Todos os nossos cursos, pessoal, só para a gente concluir, todos os nossos cursos, exceto a pós, qualquer pessoa pode fazer, tá? Isso aí, Jaci, obrigada. E 2 anos e meio, já dá para ver características autistas? Com certeza que sim, tá? Meu filho foi diagnosticado com 2 anos e 5 meses. Tem crianças que são diagnosticadas aos 18 meses. Estamos aí lutando por esse diagnóstico cada vez mais cedo. Alex, queria te parabenizar pelo seu trabalho. Eu, assim, fico muito Obrigado. feliz. Eu não sabia. A Alexa quer participar da live. Ela falou que ela não tem certeza a respeito disso. Eu não sabia da sua história, que você trabalhava em banco. E o quanto que você está podendo fazer a diferença na vida das pessoas. Então, assim, eu fico mega feliz. Assim, agora, assim, passo a te admirar ainda mais. Porque eu tenho certeza que você só vai crescer e vai ficar exponencial o seu trabalho. Aí, para além de Mogi, né? Porque as cidades aí são muito grudadinhas, então é muito comum, né, que vocês atendam pessoas aí de outros municípios, né? Outras cidades próximas. E a gente segue junto aí nessa caminhada, né? E eu fico assim muito, muito, muito feliz, assim. Eu acho que se algumas coisas acontecem, né, ela tem uma razão, né? Então, se o Dioguinho não tivesse o diagnóstico de autismo, a gente não estaria aqui hoje. Então, e eu acho assim que Deus coloca as coisas na nossa vida com um propósito. E eu acho que ele colocou o Dioguinho na minha com esse propósito, né? Com esse propósito de poder ajudar os profissionais, de poder estar do lado de vocês, apoiando vocês e dando tudo para deixar a vida de vocês mais fácil. E como eu sempre falo, os pais são sempre muito bem-vindos, mas eu tive que focar o meu olhar aí para os profissionais e eu fico assim muito feliz de ser escolhida por vocês, de ter a confiança de vocês. Muito, muito feliz mesmo. Parabéns, pessoal. Pode seguir aí o Alex, gente. Mostra pra gente aí o seu dia a dia, o que você tá aprontando, que você tá aí zanzando de uma cidade para outra, de um lugar para outro. Hora tá na escola, hora tá na casa de uma criança, tá na casa de outra. Então, assim, continue assim. Eu tenho certeza que você, assim, só vai brilhar. Você tem um caminho aí lindo pela frente. Tem muitas famílias que precisam de você. Então, assim, obrigada, obrigada, de coração. Eu que agradeço, obrigado mesmo e todo mundo que pôde assistir também, né, que está aqui de Mogi, de outras cidades também. E é isso, Michele, obrigado mesmo. Eu falo que foi certo. Para mim foi certo a primeira vez escolher a minha área de atuação e foi certo escolher o IAC, né? Eu sou muito feliz e grato por fazer parte e a família que me conhece sabe do meu trabalho, eu falo, esse é o jeito IAC que eu aprendi de trabalhar. E eu trabalho E a dessa forma gente, mesmo. e a gente tá aqui junto com vocês nessa caminhada aí junto mesmo. E eu vou salvar a live, pessoal, e aí eu vou deixar o Insta do Alex marcado, e aí vocês podem entrar lá e seguir ele. Qual que é mesmo, Alex? Almeida Sei, C. Alex. Alex.
Almeida É, C. Alex. Beleza. vamos, Então, ó, a gente se vê aí até semana que vem na prática. E eu espero a gente vamos estar deixar. junto aí em outros momentos.